que atrás dos números tem pessoas. Na nossa área é isso, o número não é número por si só. Tem uma pessoa ali atrás, tem uma vida. Tá, mas eu quero insistir na seguinte perspectiva, porque você nessa condição de professor, inspirando as pessoas, candidato e tudo mais, mas o jovem lá, ele entrou, vai fazer contabilidade. Quando ele forma, quais são as carreiras que ele pode seguir a partir da contabilidade? Esqueci de dar essa parte da sua pergunta como resposta. Não, mas... Eu trouxe, quando a gente inaugurou o curso de contabilidade na UERGS, a gente convidou para vir o José Carlos Marion, que é uma sumidade na nossa área, é um professor que é reconhecido nacionalmente pelos vários livros, pela obra que ele tem e que contribuiu para formar diversos estudantes. Ele tem um livro que todo estudante de contabilidade, quando está lá no primeiro ano, contabilidade empresarial, tem a oportunidade de conhecer. São mais de 100 áreas de atuação, que vai desde parecerista, vai para a área de escrever, ser escritor de assuntos técnicos, passando por consultoria, assessoria na área educacional, contador de empresa, auditor, perito contábil. O auditor, o que faz um auditor? A parte da auditoria, alguns pensam é para procurar erros, não é para evitar fraude. O auditor está ali para ser um controle interno ou externo das várias atividades que uma empresa desempenha. Ele pode ser um auditor na área fiscal, um auditor na área tributária, um auditor no sentido de expressar com a maior primazia o que é a empresa em números que está lá expressa no seu balanço patrimonial. Então o auditor ele pode se apresentar em diversos aspectos, mas sempre para que ele consiga mostrar por meio do trabalho dele que aquele número é confiável. Então o trabalho do auditor é ser o fiador de que a empresa ou o relatório ou que aquele resultado ele é um relatório, ele é um resultado que se o seu usuário, seja você governo, seja você investidor na bolsa, seja qualquer um, possa confiar, para evitar fraude, porque a gente já viu em mercado financeiro, para dar um exemplo, quantas empresas que apresentavam um lucro, apresentavam um número, passou um tempo, caso recente, Americanas, foi se perceber que havia lá uma fraude, alguém estava desviando dinheiro, a auditoria não pegou e milhares de pessoas perderam dinheiro. E essa auditoria que não pegou tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Né? Tem responsabilidade. Desde o caso da Enron, que é uma empresa americana que maquiou os balanços, foi criada uma sistemática... Que foi que começou a crise de 2008, não foi? Ela é uma das primeiras que gerou esse problema de 2008, mas ela é anterior, acho que ela é dos anos 2000, 2001. Foi criada uma necessidade de rotacionar a auditoria. Antes disso, as empresas de auditoria, que eram 5, passaram a 4, as grandes empresas de auditoria do mundo, falando de mercado financeiro, elas podiam ficar eternamente auditando uma empresa. Com os casos de escândalo como o da Enron, passou a existir a lei Sarbanes-Oxley. E por meio dessa lei americana, os outros mercados do mundo adotaram também o mesmo princípio de que as empresas de auditoria teriam que passar por um rodízio. Então a empresa do Vander é auditada pela KPMG no máximo 3 anos. Depois de 3 anos tem que vir Ernst Young, tem que vir Arthur Andersen e o outro auditor para que não haja vício no processo, para que não exista falhas de processo como que e ainda assim existem. Quando uma empresa de auditoria falha, muita gente perde dinheiro. Então, a primeira primazia de uma empresa de auditoria é gerar confiança. Se ela não tem essa reputação, se ela não gera essa confiança, ela perde mercado. Ela pode até falir. Como é o caso, eu citei da Arthur Andersen, que era uma das grandes empresas de auditoria no mundo, por causa do caso da Enron, ela faliu. E você tem o doutorado na área de controladoria. Controladoria. A especialização que eu fiz na UFGD é em auditoria e perícia, isso lá em 2004 e 2005. Isso, e eu queria entender a diferença de um auditor para um controlador. A amplitude do trabalho e o escopo. Enquanto um cuida para evitar e para validar o que foi feito, o outro cuida mais na área de gerenciamento. A controladoria pode ser vista também na área gerencial, que é o que eu dei ênfase agora, mas também na área financeira, que é você organizar. Na verdade, a controladoria, se a gente for olhar na raiz e pelos conceitos que ela envolve, ela extrapola a contabilidade. A controladoria ela seria uma conexão, uma intersecção entre economia, administração e contabilidade, porque ela envolve esses 3 grandes grupos de conhecimento, ela está na intersecção desses 3 grandes grupos, e ela tanto pode ir para a área de planejamento, para a área de controle de gerenciamento da empresa, que é mais no aspecto interno, como para a área financeira e de planejamento de operações, que é uma área para o mercado. Então ela tem uma perspectiva para o usuário externo, dizendo assim, e tem uma perspectiva para o usuário interno. O usuário interno, os proprietários, os gerentes, eles podem olhar a controladoria como um mecanismo de gerenciamento.
Agora, o usuário externo, e daí tem setores de controladoria que vão olhar para a controladoria como uma área que vai dar garantia, que vai dar controle de risco, controle de crédito, mas para um usuário externo. Então, um banco tem um setor de controladoria que vai fazer análise de risco, avaliação de crédito, tudo isso pensando no usuário externo, aquele que ocupa informações da empresa para decisões lá fora, enquanto aqui, no grupo interno, são para decisões como investimento, ampliação. Eu poderia afirmar então que o controlador ou o auditor ele é sempre um grande gestor de processos? Sim, e ele tem uma visão geral da empresa. Ele tá fora do escopo só de uma área tributária, só de uma área financeira, de um setor da empresa. Ele tem uma visão geral da empresa.